Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Simone Heredia, professora de História, e vou estar trabalhando com vocês nessas videoaulas. Vamos lá? Vem comigo? O que a gente vai estudar nessa videoaula de hoje? Olhando aí, a gente já percebe que o nosso assunto tem a ver com guerra, não é mesmo? Isso aí, um processo de independência que se deu através de uma luta. Bom, a América Inglesa, professora, mas você não falou Estados Unidos? América Inglesa? Sim, os Estados Unidos, que são esse país que nós conhecemos hoje, no passado, eles foram colônia, né, de uma metrópole, ou seja, de um país forte europeu, de um reino europeu, tá? Que país era esse? A Inglaterra. Então, a Inglaterra era dona das terras da América do Norte, que a história chamou de América Inglesa, que ficou conhecido como América Inglesa. Então, o que é a América Inglesa? São as colônias da Inglaterra na América, tá bom? E pós-independência, após esse processo histórico que nós vamos estudar, se tornaram os Estados Unidos que nós conhecemos hoje. Os Estados Unidos, vocês já ouviram falar, claro, é um país importante, um país que bomba, não é? Que está no noticiário a todo momento. É dos Estados Unidos que vem a maioria dos filmes que nós assistimos, né? Famoso pelos filmes e pelos desenhos animados. A gente observa que eles ostentam a bandeira, os seus símbolos nacionais o tempo todo, eles são bastante nacionalistas. A ideia de liberdade é muito forte, eles são conhecidos como a Terra da Liberdade, né? E vamos estudar um pouquinho dessa história e descobrir por que os brasileiros admiram tanto, né? Esses brothers, esses irmãos da América, tá? Da América do Norte. Vamos lá. Bom, antes de começar a falar de independência dos Estados Unidos, a gente tem que comentar um pouquinho da situação da América Inglesa e da situação da Inglaterra. Nós temos dois lados. Nós temos, de um lado, uma colônia, na verdade, 13 colônias na América, pertencentes à Inglaterra, onde essas 13 colônias tinham dois modos de produção, dois modos de vida, dois sistemas diferentes. A gente tem as colônias do norte com povoamento. Deixa eu pegar uma canetinha aqui para marcar, para ficar melhor para vocês. Ó, a gente tem... Esse aqui que vai sumindo. As colônias do norte, povoamento. Deixa eu achar a palavrinha povoamento. Ó, colonização de povoamento, tá vendo? E a gente tem as colônias do sul com uma colonização de exploração. Essa é a primeira diferença marcante, tá? Nas colônias do norte, a gente tem uma mão de obra livre, ou seja, trabalhadores livres, a maioria familiares mesmo, que trabalhavam nas suas terras, suas próprias terras, para sua sobrevivência, o seu sustento, para sua subsistência. E do outro lado, a gente tem uma grande produção, uma grande propriedade de terra, onde a mão de obra básica era mão de obra escrava. Estou falando da escravidão africana, os africanos trazidos para a América para serem escravizados na América, tá bom? Eu tenho nas colônias do norte uma produção voltada para o próprio consumo, e para o mercado interno, ou seja, para a subsistência deles mesmos. E eu tenho, do outro lado, uma exportação, um mercado externo, né? A metrópole no controle dessa exportação, dessa produção, tá bom? E o cultivo, basicamente, de um produto só, daí monocultura. Do lado de cá, nas colônias do norte, a gente tem policultura, né? Eles cultivavam os mais diversos alimentos e produtos, né? Produziam o que era necessário para a sua subsistência. Então, a gente está vendo dois mundos num só diferentes, colônias do norte e colônias do sul. Bom, as colônias do norte, eles estavam acostumados a uma certa liberdade, tá? Deixa eu voltar um pouquinho. Eles estavam acostumados com uma certa liberdade. Por quê? Porque a Inglaterra não achava atrativo o que acontecia na maioria das colônias do norte. Porque, como eu disse para vocês, a maioria das colônias, das 13, a maioria delas eram colônias de povoamento. Então, tudo muito voltado para a subsistência, sem grandes obtenções de riquezas, sem grandes atrativos econômicos.
Então, eles acabaram gozando, os colonos da América Inglesa acabaram gozando de uma certa liberdade, uma certa autonomia, né? Não está, eles tinham um pacto com a colônia e a metrópole, tinham um pacto bastante brando, bem tranquilo, tá? Somado a isso, a gente tem uma Inglaterra metrópole que vai passar por alguns problemas e vai acabar tendo que interferir nessa autonomia, nessa liberdade que esses colonos tinham, tá bom? Além disso, a gente tem toda uma influência, todo um contexto, tá, ideológico, todo um conjunto de ideias que estava se espalhando pela Europa e alcançando a América, as colônias, né, na América, tá? Que é a ideia iluminista, as ideias iluministas, né, de liberdade, né? E uma das principais ideias iluministas, e que é muito interessante e marcante nesse contexto de processo de independência que a gente está estudando, é aqui a ideia de que os iluministas eles eram contrários às relações coloniais, ou seja, eles eram contra a colônia, a colonização, o pacto colonial. Se eu consigo escrever pacto aqui. O pacto colonial, tá bom? Oi, professora, você vai ousar? Vou. Ah, gente, ficou feio, ficou esquisito, mas dá para entender. Pacto colonial. Então, o iluminismo era contra essa relação metrópole-colônia. E essa ideia de liberdade estava se espalhando e alcançou a colônia. Então, olha, a gente tem uma colônia que está chegando a essa colônia novas ideias, novos pensamentos chegando para esses colonos. A gente tem os colonos acostumados a uma certa autonomia. De repente, a Inglaterra, por conta dessa guerra aqui, chamada de Guerra dos 7 Anos, travada contra a França e a Áustria por questões territoriais, vai causar um efeito negativo muito grande para os ingleses, apesar dos ingleses vencerem territorialmente, conquistarem as terras que disputavam com esses países, a Inglaterra vai gerar uma dívida enorme para os cofres reais, né? E de algum jeito eles vão ter que resolver esse problema. Adivinha como eles vão resolver esse problema? Eles vão lá mexer com as 13 colônias. Sabe aquela história mexe com quem está quieto? Pois é, os colonos estavam quietinhos lá, mas a Inglaterra vai interferir no modo de vida deles por conta dos seus cofres, dos seus prejuízos econômicos. Então, olha só. Aqui eu botei para vocês, a Inglaterra saiu vitoriosa dessa guerra. No comando oficial dessa guerra, a gente tem o George Washington, que é uma figura política importante nesse processo de independência dos Estados Unidos, tá? E a gente tem uma Inglaterra vitoriosa, no entanto, uma Inglaterra, né, economicamente, não digo falida, mas praticamente, tá? Que vai ter que resolver esse problema econômico de algum jeito, tá? Os norte-americanos ajudaram nessa guerra, ajudaram os ingleses a vencer, tá? Essa guerra, e um dos comandantes aí dessa, vamos dizer assim, à frente dos norte-americanos nessa guerra a favor da Inglaterra, na Guerra dos 7 Anos, foi o George Washington, tá? Seguindo aqui, olha o que a Inglaterra vai fazer. A Inglaterra vai mandar uma série de taxas e impostos, vai taxar e cobrar mais impostos, aumentar, olha essa palavrinha aqui, ó, aumentar a cobrança de impostos. Deixa eu puxar para cima. Aumentar a cobrança de impostos. Quando eu falo de metrópole, eu estou falando da Inglaterra, tá? A Inglaterra vai aumentar e vai mandar para eles, vai criar uma série de novas leis que nada mais são do que impostos. Ó, vai querer ter o controle do comércio do chá, que eles comprem o chá vindo das companhias inglesas, vai querer que todo produto que circula na colônia tenha o selo real, ou seja, tem que comprar, tem que pagar para ter esse selo. A lei do açúcar, só pode comprar açúcar que vier das colônias inglesas, tá? Ou seja, eles queriam ter começaram a ampliar o seu domínio sobre os colonos, sobre a colônia. Então, estavam acostumados à liberdade, de repente essa Inglaterra vem para cá mexer com a gente. Lembra? Mexe com quem está quieto. O negócio não ficou bom, né, gente? Imagina, né?
e aí a gente tem o processo de independência, tá bom? Os colonos falaram, não, pô, mas a gente que vai ter que pagar por isso, né? Pelos seus prejuízos, e foi assim que aconteceu. Os colonos não aceitaram essas leis, essas primeiras leis do chá, do selo, do açúcar de forma branda, eles protestaram. O episódio mais importante, o protesto mais importante aí nesse contexto que a gente tem é a festa do chá de Boston. É interessante, eu até coloquei uma imagenzinha aqui para vocês depois, ó, dessa festa. Deixa eu fechar aqui e já mostrar para vocês. Ó, os colonos se vestiram de índios e invadiram um navio inglês que estava cheio de caixas de chá, tá vendo? Se vocês olharem aqui, ó, tem aqui, ó, um colonozinho vestido de índio jogando o carregamento todo no mar, ó, tá bom? E isso gerou muita raiva, muito ranço, vamos dizer assim, na metrópole inglesa, tá? Porque isso causou um prejuízo muito grande para os ingleses, tá bom? E aí eles pensaram, não, a gente vai ter que se reunir, a gente vai ter que resolver isso de alguma forma, né? Como é que a gente vai resolver isso? Então, eles se reuniram e falaram, não, olha, a gente vai mandar para eles um documento falando, olha, não, essas medidas restritivas, desculpa, a gente não vai aceitar, né? A gente quer ter mais participação, olha, vamos amenizar aqui, ali, tirar isso aqui. Enfim, um documento tentando um acordo com a metrópole nesse primeiro congresso, onde eles se reuniram. Esse primeiro congresso, desculpa, não foi bem aceito pela Inglaterra. A Inglaterra, como sinal de repúdio, como resposta, como vingancinha, mandou mais um conjunto de leis para lá, que ficou conhecida como leis intoleráveis, né? Os colonos, a gente não vai tolerar isso. E aí eles partiram para uma nova reunião, né? 2 anos depois, aí a gente tem o segundo congresso, segunda grande reunião, e nesse congresso houve a assinatura, e aí sim, a Declaração de Independência dos Estados Unidos. As colônias se uniram e declararam a independência em relação à Inglaterra em 4 de julho. Esse documento foi escrito por Thomas Jefferson, né? Um outro nome político importante nesse contexto na história dos Estados Unidos, tá? Aqui é o que eu já falei para vocês, tá? O 4 de julho, aqui a reunião do Congresso, e aqui a gente tem o resultado, pós-declaração, pós esse documento de independência. Aqui a gente está vendo aí a guerra declarada. É claro, gente, que a Inglaterra não aceitou, não é? A Inglaterra não aceitou. E aí a gente vê aqui, nitidamente, o processo de guerra pela independência. Do lado de cá a gente tem Inglaterra, do lado de cá a gente tem os norte-americanos, tá? Os colonos americanos. Bom, deixa eu apagar aqui para a gente seguir. Fechar. Vamos lá. Desculpa, vamos voltar um pouquinho. Bom, o que tem de importante pós essa guerra? Os norte-americanos vão sair vitoriosos, tá? Porque eles vão poder contar com a ajuda de 2 países europeus que tinham a Inglaterra como inimiga, que são a França e a Espanha. E por conta disso, os colonos vão sair vitoriosos. E aí a gente tem, pós-guerra de independência, a gente tem... pós-guerra de independência, a gente tem a formação de um documento, o primeiro grande documento da primeira Constituição de ex-colônias, tá? Um documento muito importante historicamente, que é a Constituição. Gente, Constituição é um conjunto de leis, tá? Então, o primeiro conjunto de leis que organizou a vida dos estadunidenses pós-processo de independência. Caráter totalmente iluminista, né? Sobretudo preservando, defendendo os direitos e as garantias individuais do cidadão, pensando no cidadão. Qual foi o sistema político adotado? República, né, gente? Presidente, alguém que vai cuidar, vai zelar pela coisa pública, que é de todos, tá? E federalismo, uma república federativa. O que é isso, professora? Aqui a gente vai ter vários estados, tá? E os estados, eles vão gozar de uma certa liberdade, de uma certa autonomia, tá bom? Em relação ao governo central, ao governo federal, tá bom? Deixa eu apagar aqui para a gente seguir. Vamos lá, deixa eu fechar. Voltando aqui só um minutinho. Aqui eu coloquei para vocês, né? Falando ainda da Constituição. E
aqui os Estados Unidos da América, os estados que se formaram, né, pós-processo de independência, só para vocês terem uma ideia. Botei aqui para fechar uma curiosidade, né? Os Estados Unidos têm 2 grandes feriados, eles têm pouquíssimos feriados, mas um dos feriados é o Dia de Ação de Graças, que tem tudo a ver com os colonos do norte, né, com os antigos colonos do norte. Era uma festa religiosa onde eles agradeciam, celebravam a colheita positiva, né, a grande colheita, tá? E a gente tem um bom resultado, né, desse trabalho, dessa colheita, o Dia de Ação de Graças, que é comemorado em toda última quinta-feira do mês de novembro, tá? É um feriado famosinho, a gente quando assiste os filmes aí norte-americanos sempre tem esse feriado, só para a gente não já saber quando a gente assistir, e o famoso Independence Day, né? O Dia da Independência, o 4 de julho, tá? Esse 4 de julho foi decretado feriado nacional em 1941, e é um dia que os estadunidenses param para comemorar com fogos, com desfiles, as ruas ficam lotadas, né? É claro que nesses últimos aí anos, né? 2020, e não foi possível nesse último ano fazer isso, né, gente, por causa da pandemia, mas é um dia marcante para eles, tá? Um dia importante no calendário deles aí, o 4 de julho. Como eu falei, eles são bem nacionalistas. Então, professora, resume isso para mim, professora. Independência dos Estados Unidos. Estados Unidos eram colônias, 13 colônias que pertenciam à Inglaterra, chamada de América Inglesa, tinham uma certa liberdade os colonos norte-americanos. De repente, a Inglaterra, por conta de ter tido prejuízos na Guerra dos 7 anos, começou a querer cobrar impostos, aumentar o controle sobre as colônias, eles não aceitaram, se reuniram, tentaram resolver o problema, o rei inglês não aceitou, se reuniram, fizeram um documento de independência, declararam independência, houve guerra, contaram com o apoio de outros países que tinham a Inglaterra como inimigo, venceram e organizaram o país, tá? A partir de uma Constituição, de um conjunto de leis, de uma república federativa que eles são, República Federativa dos Estados Unidos, tá bom? Os Estados Unidos que nós conhecemos. E, fim! Só que não. Realize os exercícios e até a próxima aula. Espero que eu tenha ajudado vocês nesse conteúdo. Um beijo e se protejam.